Meus amados irmãos, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor, todas as pessoas que estão comigo, a paz do Senhor para todos, que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja com todos nós. Eu quero, nesta oportunidade, trazer uma palavra de Deus para os corações de todos aqueles que estão me vendo e me ouvindo. Eu quero falar sobre um assunto, irmão, um pouco melindroso, porque essa palavra ela vai mexer com algumas pessoas que não têm senso de humor voltado para as coisas de Deus. Pessoas que vivem uma vida de orgulho, uma vida de desobediência e não querem se submeter às leis, às ordenanças bíblicas. Eu não sei se é porque não querem ou porque não estudam as Escrituras para pautar as suas vidas à luz da palavra de Deus. Eu gosto muito de dirigir a minha vida pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Cristo, e Cristo comigo, eu vou viver uma vida pautada dentro da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar de um assunto hoje, eu quero falar sobre as autoridades constituídas, porque eu sou pastor, pela misericórdia do Senhor, não tenho nenhum orgulho, nada por ser pastor. Não, eu sou pastor porque o Senhor me constituiu nesse cargo. E eu procuro ser aquilo que agrada a Deus, pautado dentro da palavra do Senhor. Mas aqui não está falando só de autoridade eclesiástica, está falando de autoridades constituídas por Deus, no nosso caso aqui no Brasil, presidente da República, Senado e Supremo são as autoridades constituídas. Depois vem Câmara dos Deputados, mas os três poderes, que seria Presidência da República, o governo, presidência, executivo e Congresso e Supremo Tribunal Federal. Câmara, as autoridades constituídas por Deus a nível de Brasil. E depois vem as outras autoridades, né? Todas as autoridades. A Bíblia fala de todas as autoridades. A Bíblia fala dessas autoridades que eu citei. E depois vem governos, vem prefeitos, aí vem os juízes de segunda instância e etc e tal, promotoria, aí vem as autoridades constituídas, todos. A Bíblia fala que as autoridades constituídas, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser encarada, ela tem que ser vista como pessoas que foram constituídas por Deus. Não é eu que estou falando. Não é eu que estou falando. É a Bíblia que está falando. Eu quero mostrar para vocês. Eu estou aqui no livro de Romanos.
Quero mostrar aqui, onde está o meu dedo aqui, ó. Romanos 13. Tá vendo? Romanos 13, verso 1 ao 7. A Bíblia fala sobre as autoridades constituídas. Eu quero ler, porque eu quero fazer um breve comentário sobre isso. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus, ou constituídas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, eu, como cristão, eu não posso deixar de trazer essa palavra para vocês, porque eu tenho me preocupado muito com a nossa nação nos últimos dias, nosso Brasil, nosso povo. Eu estou falando de todo o povo geral, até dos cristãos, que se dizem cristãos, que se dizem crentes, que deveriam ser modelos de obediência à palavra de Deus, ao respeito pelas autoridades. A maioria dos cristãos, não estou generalizando todo mundo, porque tem muitos irmãos como eu por aí, que obedecem, que respeitam as autoridades constituídas. Eu sei que tem. Mas eu fico triste porque o diabo tem usado pessoas para trabalhar contra as autoridades constituídas, para se levantar contra as autoridades constituídas, para desdenhar, falar mal, desejar até a morte das autoridades constituídas. Como está acontecendo no Brasil. Hoje existe julgamento no Supremo de pessoas que conspiraram até a morte do nosso presidente da República, vice-presidente, ministro do Supremo. E muitos cristãos que eu conheço, pessoas que eu vejo nas redes sociais, que eu não conheço, que deixaram-se levar pelo engano de Satanás, pela mentira do diabo, e se levantaram contra, xingam, desdenham, falam mal do presidente da República, fala mal do vice, fala mal do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, fala mal das autoridades, não respeita a autoridade. Quem não respeita as autoridades não respeita Deus. É uma vergonha, eu fico envergonhado, porque nós como cristãos temos que ser modelo. E os crentes que partem para esse lado, achando que está fazendo a coisa certa, pastores, junto com políticos, que aplicaram golpe no país, se levantaram contra o país, tentaram a morte da nossa autoridade superior, que é o presidente Lula, juntamente com o Geraldo Alckmin e também o Alexandre de Moraes, tentaram matar esses homens e acham que são os melhores, que estão certos, acham versículos isolados da Bíblia que não fala nada sobre isso, e fala que o crente, arrumaram uma coisa aí de direita e esquerda. Irmão, essa coisa de direita e esquerda é aqui. É coisa que o homem criou. O próprio Deus disse para nós não ficar nem na direita e nem na esquerda. Nós temos que ficar com Cristo, com a palavra de Deus, e respeitando as autoridades constituídas, porque Deus só dá o rei de acordo com o súdito. Se o presidente Lula é essa pessoa que vocês tanto pregam, até mesmo as pessoas que dizem que são meus irmãos em Cristo, para a vergonha dos crentes fiéis ao Senhor, eu me sinto envergonhado dos irmãos falar que são crentes, que são irmãos, que têm uma igreja, que congregam, que servem a Deus, que tomam a Santa Ceia,
enfiado no meio dessa discussão política, apoiando um presidente que conspirou contra o país, apoiando um partido que conspirou contra o país. É uma vergonha o discurso dessas pessoas, irmão. E os crentes apoiando porque o diabo fez uma lavagem cerebral na cabeça desses crentes que fazem esse tipo de coisa. Porque o cristão autêntico, o cristão que teme a Deus, o cristão que conhece a palavra de Deus, jamais vai fazer um tipo de coisa dessa. Ele defende o que é certo. Hoje eu vou falar aqui do que está na Bíblia. Do que está na Bíblia. Porque nós temos que nos pautar na palavra do Senhor. Aqui é a palavra do Senhor. Quem que pregou isso aqui? O apóstolo Paulo. Ele mentiu aqui? Não. Ele falou inspirado pelo Espírito Eterno, pelo Senhor Jeová. Toda alma seja sujeita às autoridades. Superiores. As autoridades superiores têm que ser obedecidas. Nós só não podemos venerar. Porque a gente tem que venerar só a Deus. Nem Maria, nem imagem de escultura, nada. Tem que ser venerado. Nem santo, como diz o povo aí, fica carregando imagem de santo. Fizeram uma imagem para Maria e fica venerando, dizendo que ela salva, que ela faz isso, que ela cura, que ela liberta, faz tanta coisa. Maria está dormindo, deixa Maria em paz. Entendeu? Deixa o governo que foi constituído por Deus trabalhar em paz. Deixa as autoridades agir em paz. E vamos continuar lendo. Para nós aprender algo aqui importante. Porque isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Sabe por que tem pessoas que estão sendo condenadas? Porque é raro, irmão. Porque é raro. Por que essas autoridades estão lá? Por que o Lula está lá? Porque foi constituída por Deus. Por que o Congresso está lá? Porque foi constituído por Deus. Por que a Câmara dos Deputados está lá? Porque foi constituída por Deus. Por que o Supremo está lá? Porque foi constituído por Deus. Por que os juízes menores aí estão no Brasil, atuando nas comarcas, nos estados? É porque foi constituído por Deus e tem que ser respeitado. Agora, se você quer que um juiz seja bom, você tem que andar correto, porque as autoridades não é nem um mal para quem anda correto, elas só são duras para quem anda incorreto. E quando você vê esse povo fazendo esse brigueiro todo contra o Supremo, e até mesmo irmãos falando isso, cuidado, meus irmãos, Deus vai cobrar de vocês a maneira que vocês estão fazendo. Alguém pode ficar com muita raiva de mim, mas eu não estou nem aí. Eu estou pautado na palavra de Deus. A Bíblia está falando que as autoridades têm que ser respeitadas, têm que ser tratadas com respeito, têm que ser obedecidas, porque foram ordenadas por Deus, e Deus só dá o governo de acordo súdito. Se você acha que o presidente Lula não presta, é ruim, é isso e aquilo, porque Deus é que permitiu que ele entrasse lá, porque você também não é santinho, não. Ninguém é santinho, irmão, ninguém é perfeito. O Brasil está num caos de desobediência. E a desobediência é que traz as autoridades ser dura para as pessoas por causa da própria desobediência das pessoas. E continua aqui a palavra dizendo: porque os magistrados, está vendo? Porque os magistrados não são temor para as boas obras. Se você tem boa obra, tem respeito. Se você obedece às autoridades, ela não é temor para você. Eu não tenho temor nenhum do Alexandre de Moraes. Eu não tenho temor nenhum de juiz nenhum.
porque eu não tenho passagem pela polícia, eu não tenho o meu currículo, graças ao bom Deus, de obediência. Eu não tenho isso. Então, para mim, as autoridades são bênção. A polícia, para mim, é uma bênção. Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Ando de carro por aí, vou e volto tranquilo, porque eu sou habilitado. Não sou um homem que tenho pontos na minha carteira, porque a gente tem que dirigir com prudência e com cuidado, porque sabemos que existem autoridades para corrigir os erros das pessoas. Você queria que o Supremo fizesse o quê? Diante de tanta bárbara que foi feita no Brasil. Vocês querem que o Supremo, o governo federal, o Congresso, a Câmara se curve diante de uma organização, de uma oposição que quer o mal do país, que pregam mentira dizendo que quer o bem do país? Não é verdade, irmão. Não é verdade isso. Só de você estar junto, desdenhando, apoiando um partido, uma organização que deseja o mal, a morte das próprias autoridades constituídas do Brasil, você como cristão, você já está fora da palavra de Deus. Você já está fora. Ah, mas é a esquerda. Não tem problema. Se Deus colocou da esquerda, porque Ele constituiu e tem que ser obedecido. Se fosse de direita, tem que ser obedecido. Você lembra quando o Bolsonaro ganhou para presidente da República? Ninguém ficou na rua brigando e fazendo esse inferno todo que está sendo feito, porque o povo da esquerda, que vocês dizem que são demônio, não fizeram isso que esse povo está fazendo. Para Deus não tem ninguém esse negócio de esquerda e direita, não. Entendeu? Cria um monte de partido, tanta coisa, é direita, é esquerda, é centrão, quer dizer que está no meio dos dois, é tanta coisa, mas tudo interesse político também. Mas eles estão lá. Estão fazendo tudo isso com o país, mas eles estão lá. O que o cristão tem que fazer? Os cristãos teriam que saber votar na hora de votar. Porque se eles estão lá, foi o povo que colocou. E Deus permitiu que colocou, porque o povo merece isso. Se merecesse melhor, Deus tinha permitido que uma pessoa melhor entrasse. Mas as pessoas que não obedecem, se o cara for bonzinho demais, ele não presta. Se ele for mais ou menos, também não presta. Se for ruim, não presta. Porque a desobediência não olha para as pessoas boa, porque eles são desobedientes. Se o cara for um cara tranquilo, um cara que não age, que não faz nada, tem que tirar esse cara porque ele não age, não faz nada. Porque as pessoas más, as pessoas que gostam de criticar, de fazer confusão, elas não apoiam ninguém, elas só apoiam elas próprias, porque elas trabalham por desejo próprio e não pela nação, não pelo povo brasileiro. Essa é a verdade. Não esqueça que os magistrados, eles não são temor para as boas obras. Pessoas que andam direito, não, ele não traz temor nenhum. Mas para as pessoas más, ele é terror. Por quê? Porque ele só é temor para as pessoas más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Deus está perguntando aqui, você quer não respeitar as autoridades constituídas? Você quer isso? Você quer não respeitar as autoridades? Queres tu, pois, não temer as autoridades? Aí está falando, faz o bem
e terá louvor delas. Se você fazer certo, fazer o bem, elas vão louvar você. Se um homem chegar diante de um juiz, olhar no olho dele e falar a verdade para ele, a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Se você tem Cristo no teu coração, você não anda com confusão, meu irmão. Me desculpe de eu estar trazendo uma palavra tão dura para você. Eu sei que vai ter pessoas endemoniadas que se dizem cristão, que vão se levantar contra mim, vão se irar contra mim, vão falar um monte de coisa para mim, porque a sua boca é só para falar mal e criticar e zombar. Mas eu vou orar por você para que Deus tenha misericórdia da tua alma. Eu estou aqui até com a ira santa, porque não tem condição um negócio desse. E a Bíblia continua dizendo, porque as autoridades é ministro de Deus para o bem, mas se fizeres o mal, elas são ministros de Deus para o bem, mas se fizeres mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Então não é para isso, tem que prender mesmo. Corrupto tem que ser preso. Isso começou há muitos anos, esse negócio aí. Esse povo trabalhando contra o governo, derrubaram um governo passado, não respeitaram as autoridades constituídas. Entendeu? E essa mensagem serve para os senadores do Congresso, serve para os deputados federais. Essa mensagem serve para o presidente, serve para o Supremo, serve para todos os brasileiros que devem obedecer às autoridades constituídas. Portanto, é necessário que eles estejais sujeitos. É necessário que lhe sejais sujeitos, irmão. Eu não obedeço, aquele ministro Alexandre de Moraes é bandido, aquele presidente Lula é bandido. Os outros do lado do PT falam que esculhamba o Bolsonaro, acaba com todo mundo. Não é assim. Nós cristãos temos que orar para Deus ter misericórdia do Bolsonaro e das pessoas e mostrar para ele, dentro da palavra de Deus, que as autoridades constituídas têm que ser obedecidas. O presidente Lula é presidente do Bolsonaro, do ex-presidente. O presidente Lula é o presidente do Brasil, a autoridade maior do Executivo Federal. Tem que ser respeitado. O Supremo respeita o presidente da República. As autoridades, os senadores têm que respeitar, porque ele é a maior autoridade do país, é o chefe do Estado. Os deputados federais, agora tem deputado que só sabe esculhambar, falar mal, porque eles querem defender o lado deles. Isso é desonestidade. Ajude, vocês foram colocados lá para trabalhar, para ajudar o país, deputados. Vocês foram colocados lá para ajudar o país a andar. O presidente corre para lá, corre para cá, tentando fazer alguma coisa para o país, mas o povo está contra, falando que ele só trabalha errado, só trabalha mal. Deixa o homem trabalhar. Venceu o mandato dele porque ele foi constituído por Deus. Agora lá nas urnas o povo vai decidir se ele foi realmente um maligno, um mal. Deus vai tirar ele e colocar outro. Não é você brigando que vai resolver o problema. A gente resolve o problema do país nas urnas. Isso que vocês têm que colocar na cabeça.
E você está lá para ajudar o país. Não é para ficar falando mal, indo na mídia, esculhambando. A CNN é uma vergonha, é debate, traz os piores corruptos para debater. Entendeu? E acha que está fazendo, está divulgando a coisa certa. Não está. Está fazendo confusão. A Globo e outra televisão. Respeite as autoridades constituídas do país. Deixa o presidente trabalhar. Deixa o Congresso trabalhar. E você que faz parte do Congresso, que só fica fazendo confusão, vai trabalhar. Você que foi confiado pelo voto do povo, vai trabalhar. Você que é deputado, que fica trabalhando contra o governo, respeite a autoridade constituída. Vai trabalhar, rapaz. Ou pega uma enxada e vai carpir. Se você não tem capacidade de ser um deputado federal, não tem capacidade de ser um senador, não tem capacidade de ser um ministro, que fica lá defendendo o partido. Tem que trabalhar pela lei, o que é correto. Se quebraram o Congresso, quebraram as instituições do país, tentaram matar o presidente, fizeram um monte de coisa, fizeram queriam soltar bomba para destruir o povo lá, caminhão de combustível, tantas e tantas coisas, irmão. Tem que ficar impune isso aí. E o povo são tão corruptos que está falando que o próprio PT fez isso. Como que o PT ia fazer isso se ele já ganhou a eleição? Ele ganhou, os acontecimentos foi dia 8. Como que o Lula ia ser contra os patrimônios públicos se ele já era presidente da República, meu Deus do céu? Eu estou agindo aqui pela razão. Alguém pode falar, o pastor João é petista. E se eu for petista, o que você tem com isso? Eu estou pregando aqui a palavra de Deus. Eu respeito, igual eu respeitei o Bolsonaro antes. Eu nunca fiz um vídeo falando mal do Bolsonaro, nunca fiz um vídeo falando mal do Lula. Eu estou falando aqui a verdade dentro da palavra de Deus. Deus mandou obedecer às autoridades constituídas. É isso que Deus mandou fazer. Mas o cara é ruim, tem que tirar. Não, você não tem direito de tirar ninguém que Deus colocou. Deus permitiu que colocou. A Bíblia diz: não há autoridade que não seja constituída por Deus. Tem gente que tem um prefeito ruim. Já tivemos prefeito ruim aqui em Tangará. Porque o povo merecia o ruim. O povo não é fácil, não. O povo é assim. É o não me rele, não me toque. Querem fazer o que quer. Entendeu? E querem que o prefeito seja bonzinho, faz tudo. Não é assim também, não. Deus dá o cara duro quando o povo é rebelde. Deus sempre agiu assim na palavra de Deus, dele. Deus deu Saul para ser rei. O que Saul fez? Se matou? Mandou o cara matar ele? Quando você manda alguém te matar, você está se suicidando. Deus não queria que colocar rei em Israel. Mas o povo era tão desobediente, queria rei, Deus permitiu o rei. Deus é que quer ser o rei da humanidade. E ele é rei da humanidade. E vai ser rei no milênio. Mas é rei de paz. Não vai ter essa balela, essa bagunça que tem hoje no mundo. Você viu o que está acontecendo agora? O povo sai daqui do Brasil, vai lá nos Estados Unidos, conspirar contra a nação, contra o país, colocar aquele cara lá doente da cabeça, que é o Trump, para querer atacar o nosso país. Irmão, nós somos um país, nós somos soberanos, nós não somos mais da época de 64, não. Entendeu? Nós não somos dos anos 60, 64, 67, não somos, não. Nós somos uma nação tecnológica, uma nação abençoada, uma nação que tem muitos cristãos orando neste momento por todos os partidos. Tem crente que só ora por Bolsonaro. O Bolsonaro é venerado como se fosse um Deus. O Bolsonaro não é nada. Ninguém é nada sem Deus, sem respeito. Entendeu? Ninguém é nada. Em vez de você estar brigando se você acha que você é certo, se você é bonzinho,
que você é correto, gosta da coisa certa, por que você não põe o seu nome na política? Para você ser um deputado que presta, um senador que presta, para você ser alguém que presta. Vai estudar para ser um juiz se você acha que os caras não prestam. É isso que tem que ser feito. Portanto, é necessário que ele seja sujeito. É necessário. Deus não está pedindo aqui, abrindo exceção. É necessário que você seja sujeito às autoridades, começando do presidente da República, todo. Tem muito senador bom lá. Tem muito deputado federal que merece o meu apoio. Parabéns para vocês. Parabéns, presidente Lula, pelo seu trabalho. Parabéns, Bolsonaro, por o que foi as coisas boas que você fez no Brasil. Poucas, mas fez. Parabéns, deputados federais, pelo trabalho de vocês. Você que é fiel, mas você que vive aí desenhando, só esculhambando, só falando mal, só fazendo política, só em busca de emendas parlamentares para poder desviar o dinheiro do povo, você é corrupto, meu amigo. E Deus vai te arrancar daí. Porque o povo vai abrir os olhos. Deus vai tirar você daí. Eu não tenho medo, estou fazendo esse vídeo aqui. Eu não tenho medo de nada. Porque a minha vida está na mão de Deus. O meu coração está com Deus. E eu estou falando o que a Bíblia está falando. Isso aqui eu prego até lá no tribunal, se for preciso. Me leva lá em Brasília, diante do Alexandre de Moraes, se eu não prego isso aqui. Se eu tiver a oportunidade, eu falo. Se deixarem eu falar, eu falo. Me leva lá na frente do Lula para ver se eu não prego isso aqui. Parabéns, presidente, parabéns, ex-presidente, parabéns, Fernando Henrique, parabéns, Michel Temer, parabéns, presidenta Dilma, parabéns, ministros do passado que foram ministros, aposentados, ministros que estão hoje no exercício do poder, deputados que estão no exercício do poder, vocês que são honestos, meus parabéns. Deixa o governo trabalhar, ajude o governo a trabalhar. Você que é contra, ajude o governo a trabalhar, você não está ajudando o país não. Sabe por que essa taxação está vindo de 50%? Os caras ficam achando que nós somos trouxa, que nós não conhecemos as coisas, nós sabemos que vocês estão conspirando contra o país. Qualquer um que tem um pouco de inteligência no cérebro, nessa cabeçona que você tem aí, sabe disso. Desde quando esse cara foi lá para os Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, e está virando esse inferno no país. E o Trump querendo inocentar o Bolsonaro de todo jeito. Manda o Trump cuidar da vida dele, da família dele, do país dele, dos americanos. Tem um monte de americano lá triste com essa situação. Não, nem a justiça de lá quer essa tarifa no Brasil. Mas o povo americano tem que tomar decisão, tem que agir nas urnas. Mas agora os americanos têm que aguentar, porque as autoridades constituídas por Deus, os americanos também não são santinhos, por isso que o Trump ganhou, porque teve um monte de gente que não são fiéis, cristãos que não são fiéis, que elegeram o Trump. Igual elegeram o Bolsonaro outra vez. É uma vergonha, meus irmãos, falar isso para vocês. Mas é isso que aconteceu. Eu já fui conversar com irmãos aí na rua, não discutir nada, mas conversar por acaso, porque às vezes o assunto cabe de falar alguma coisa, os caras ficam deformados, com a mente deformada, parece que estão endemoniados, para defender o Bolsonaro, brigando por causa daquele homem. Meu Deus, brigue! Lute pela tua vida, pelos teus filhos, pelo teu esposo, pela tua família, pela tua esposa, pelos teus filhos, pela tua família. Lute pelo bem do nosso país, da nossa nação, irmão. É isso que temos que fazer. Andemos honestamente. Olha bem. Por esta razão, também, pagar esse tributo. Tem que pagar tributo. Se o cara entra lá e põe bastante tributo, é porque o povo merece. O povo não é bonzinho, não. Tem que pagar tributo. Gasta muito com cerveja, com bebida, com cachaça, com prostituição, com tanta coisa errada. Paga tributo.
lugar de gastar com a orgia, vai pagar tributo, é melhor, para que o povo aposentado possa receber o seu salário todo mês. Aconteceu lá a Bárbara do INSS, agora o culpado é o Lula. Começou no outro governo tudo isso, o Lula está investigando, o governo brasileiro está investigando, ele é que é o bandido. Meu Deus do céu, irmão, preste atenção. Olha bem, por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus. Pagai tributo, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem? Tributo, tributo. Se tem que pagar imposto, tem que pagar. A quem imposto, imposto, tributo, tributo, imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Pague tributo, imposto, dá honra a quem tem honra, entendeu? Porque se foi colocado lá, foi honrado por Deus de alguma forma. Mas o cara não presta, mas Deus colocou porque nós também não somos bonzinhos não, nós também não prestamos não, irmão. Viu? Você também não presta, eu não presto, ninguém presta, somos homens. Se nós não vigiar, não tiver vigilante, lendo a palavra de Deus, se pautando dentro das escrituras, nós entramos pelos caminhos errados, pelo engano da mentira de Satanás, que usa esses corruptos para destruir a mente e os corações de muitos cristãos. Tem cara que está até chorando aí na internet, pregando e chorando. Vai tomar vergonha na cara, vai orar, irmão. Toma vergonha na cara e vai orar. Vai servir a Deus, vai pagar tributo, vai pagar imposto, vai dar honra a quem tem honra. E não esqueça, todas as autoridades são constituídas por Deus. Fique com esta palavra. Que Deus abençoe seu coração. Deixe seu comentário lá. Se você acha que eu estou errado, mete o cacete. Fala, que você só sabe falar mesmo. Mas se você tiver um pouco de bom senso, você vai orar e vai pedir perdão hoje ainda dos seus pecados. Porque se você estiver apoiando conspiração, se você estiver apoiando 8 de janeiro, se você estiver apoiando a morte do presidente Lula, do ministro do Supremo, do Geraldo Alckmin, um homem abençoado, que é uma vergonha para muitos que são crentes, deveria ter vergonha de olhar um cara articulador, manso, que sabe conversar, tem ética. O presidente Lula é um homem ético. Eu nunca vi o presidente Lula falando mal de jornalista, nunca vi o presidente Lula metendo pau em repórter, nunca vi o presidente Lula esculhambando o Bolsonaro. Ele está falando agora que a justiça está agindo porque eles erraram, tem que pagar pelo erro. Isso aí é claro. Tem que pagar pelos erros. Todo mundo tem que pagar pelo erro. Se eu errar também, a justiça vai me executar. E se ela me executar, eu vou pagar pelo meu erro. Aí eu vou achar que eu vou meter o pau, esculhambar eles, falar dele. Isso vai resolver, irmão? O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos fazendo tudo isso que está fazendo e teve a cara de pau de falar ontem que está liderando nas pesquisas acima do presidente Lula. Que homem mais, que coisa mais baixa. Eu não estou dizendo que o presidente Lula vai ganhar, mas só vai entrar lá aquele que for constituído por Deus. Se for para ele sair, ele vai sair sim. O povo vai tirar ele. E se não, ele vai ficar. Entendeu? Ele vai ficar. Se for o Bolsonaro, está inelegível. Pode esquecer o Bolsonaro. Entendeu? Eduardo Bolsonaro pode esquecer, porque ele vai ser preso também. E tem um monte de gente aí que precisa ser preso, porque são fujão, corre da realidade, porque não tem coragem. Faça igual o Lula, ficou preso e não aceitou tornozeleira, falou que ele não era pombo correio. E é verdade. Por que tornozeleira? Porque o homem tem que ter caráter para obedecer às autoridades constituídas e ficar quieto. Ele não fugiu,
foi lá para o complexo da Polícia Federal, ficou lá 585 dias preso, saiu de lá e voltou a ser presidente da República. Foi Deus que colocou esse cara lá, irmão. Você acha bom ou não ache, foi Deus que colocou. E se Deus colocou, nós vamos respeitar ele. Ele é o meu presidente da República. Agora, se ele perder e outro entrar, aquele que entrar será o meu presidente. E será respeitado, igual respeito o Lula. Qualquer um que entrar será respeitado. Tá bom? Deus abençoe seu coração, fique com Deus. Manda esse vídeo para quem você quiser. Eu quero ver a bagaceira que vai acontecer. Porque o povo não é humilde. Tem uma classe de crente que não é humilde. Tem gente que não é crente, que são inscritos no meu canal, que são bênção. Que não são evangélicos, digo melhor. São crentes em Cristo, mas não são religiosos, corruptos, que vive aí fazendo confusão nas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Se inscreva no canal Voz da Bíblia, dá o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e faça seu comentário. Que Deus abençoe.